Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, aqueles que estão com a sua Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 15, no versículo 11, a partir do versículo 11. Nós vamos ler até o versículo 24. Glória a Deus. Você que achou aí, diga um amém. Vamos ler. Lá em Lucas, capítulo 15, versículo 11, vai dizer: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém? Pode se assentar. Eu já peço perdão por qualquer erro de português. Se minha voz estiver um pouco trêmula, eu estou nervosa, claramente. Não tenho o costume de fazer isso, né? Mas foi me dada a oportunidade e eu aceitei o desafio. E estou aqui à disposição do Senhor para que o Senhor fale através da minha vida com os irmãos. Amém? E essa parábola é uma parábola conhecida, né, do filho pródigo. E eu acredito que a maioria aqui já deve ter ouvido falar sobre ela, né? E olhando aqui essa história, eu gostaria de trazer alguns pontos que possam acrescentar nas nossas vidas como cristãos, né? Eu já ouvi muitas pregações, né, sobre essa parábola, falando sobre pessoas que não são convertidas, né, que devem voltar aos caminhos do Senhor. Mas eu gostaria de pontuar algumas coisas que podem falar conosco, né? E vendo essa parábola, a gente consegue ver que o filho pródigo, ele tinha tudo do bom e do melhor, né? A gente pode ver, né, o texto nos deixa imaginar, principalmente porque quando a gente lê um pouco mais na frente, a gente vai ver que o filho pródigo, ele diz que até os empregados da casa do seu pai comia do bom e do melhor, né? Tinha fartura. Então a gente vê que o filho pródigo, ele tinha do melhor. Provavelmente ele tinha muito conforto, provavelmente ele tinha uma boa casa, né? Ele tinha servos que o ajudavam, que o serviam, que estavam ali para fazer o que ele mandasse. E comia a melhor comida, tinha a melhor roupa. Então a gente vê que ele tinha do melhor. Tanto que, né, o pai vende a propriedade, reparte a herança entre os irmãos. E quando eu vejo essa parte do texto, eu vejo que em Cristo nós também temos tudo. Cristo, ele é suficiente nas nossas vidas. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que nele nós temos a verdadeira prosperidade, nele nós temos cuidado, nele o Senhor nos protege, o Senhor, né, ele supre todas as nossas necessidades. Então, em Cristo nós encontramos tudo. Mas a gente vê que o filho pródigo, ele não vê aquilo como suficiente. Ele olha para tudo aquilo que o pai o proporciona,
mas talvez ele olha para aquilo que o pai proporciona, ele olha lá para fora, para as coisas do mundo, para aquilo que as outras pessoas viviam, e talvez ele pensasse, não, eu acho que as outras pessoas lá de fora, elas são mais felizes. Talvez ela tenha coisas melhores. Talvez eu acho que elas estão vivendo momentos melhores do que eu. Né? Porque, às vezes, quando a gente está na casa do nosso pai, a gente tem regras, né? A gente tem limites. Então, talvez ele olhasse e falasse, não, aqui na casa do meu pai eu não posso fazer nada, eu não posso, né? Eu tenho limites. Talvez lá fora as pessoas podem viver a vida adoidado, e eu acho que lá é melhor. Então, ele olhou para isso, ele falou, não, pai, eu quero a minha parte da herança. Eu quero aquilo que é meu por direito. Né? E o pai, né, deu a parte da herança para ele, assim como ele queria. E aí, depois de um tempo, o filho pródigo, ele decide viver a sua vida. Decide, né, ir para o mundo e fazer o que ele gostaria, fazer aquilo que o coração dele desejava. E eu acredito que o pai não ficou feliz com isso. Né? Eu acho que nenhum pai ele gosta que o seu filho vá embora. Principalmente quando o pai não sabe para onde o filho vai, não sabe o que o filho vai fazer com o dinheiro que está nas mãos dele. Então, eu acredito que o coração do pai não estava feliz com aquilo. O meu pai, como o Matheus falou, né, a gente está para casar, menos de um mês. E eu vou casar, né, vou construir minha família, um homem de Deus, um homem de caráter. E o meu pai já está, falta pouco tempo para você ir embora, né? Você já vai embora, né? Você vai sair de casa. Então, meu pai, sabendo que eu vou casar, que eu vou construir minha família, ele já fica com aquele aperto no coração. Então, imagina um pai que não sabe nem o que o filho vai fazer, para onde o filho vai. Então, eu tenho certeza que o pai estava com o coração apertado, mas deixou o filho ir. E, às vezes, no nosso relacionamento com Jesus, ele não nos prende. Jesus, ele não nos obriga a ficar. Jesus, ele quer que a gente deseje ficar. Ele quer que a gente deseje estar ali na presença dele. Ele quer que a gente deseje estar ali na casa dele. Por mais que, né, o nosso coração queira estar em outros lugares, né, por mais que o Senhor ele nos conheça, às vezes ele nos deixa, sabe? Não, vai lá, né? Você quer fazer isso, né? Mas o Senhor, ele quer que a gente deseje estar na presença dele. O Senhor não quer que a gente esteja aqui obrigado, não quer que a gente esteja na casa dele obrigado, como se fosse, sabe, uma obrigação estar em todo culto, como se fosse uma obrigação orar, ler a palavra. Porque quando nós nos relacionamos com alguém, isso precisa ser cultivado. A gente precisa investir tempo. A gente precisa conversar com a pessoa, né? Eu estou noiva, eu preciso conversar com o Matheus. A gente precisa ter tempo junto, né? Eu preciso conhecer a ele, né? Então não pode ser uma obrigação. E a mesma coisa é com o Senhor. Nós precisamos desejar conhecê-lo. Precisamos desejar ter esse tempo com ele, investir esse tempo no nosso relacionamento com Jesus. Mas o pai deixou ele ir. Falou, filho, se é isso que você quer, então vá. E o filho foi. E aí gastou o dinheiro irresponsavelmente, como diz aqui, né? Foi lá e fez tudo o que tinha vontade de fazer. E, né? Às vezes a gente também é assim. Às vezes a gente procura algo que é passageiro. A gente procura nos preencher com coisas que são passageiras, que são terrenas. O Senhor, ele nos dá tantas coisas maravilhosas, o Senhor nos dá tantas experiências maravilhosas, o Senhor nos abençoa com a nossa família, o Senhor nos abençoa com o nosso emprego, tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor nos oferece. E às vezes a gente sente que não é suficiente. E a gente começa a tentar nos satisfazer com outras coisas que são passageiras, que não preenchem o nosso coração, que não preenchem o nosso ser, que não preenchem a nossa alma. É em Cristo que nós temos descanso para nossas almas. É em Cristo que nós temos tudo o que nós precisamos. Né? Então, o pai não queria que ele fosse, mas ele foi. E aí, gastou todo o dinheiro, festejou, comeu o que queria comer, né? Se envolveu com várias mulheres. Né? O texto aqui não cita, mas mais para frente o irmão dele vai falar sobre isso, né? Que ele gastou todo o dinheiro com prostitutas. E fez tudo o que ele queria fazer.
E aí, de repente, né, ele cai em si. E muitas vezes a gente olha para as coisas do mundo, a gente olha para aquilo que está lá fora, e a gente deseja essas coisas porque a gente acha que essas pessoas têm mais, a gente acha que essas pessoas são mais felizes. Assim como vai dizer, né, lá no Salmo 73, que ele olha lá para fora e ele vai ver, nossa, parece que os ímpios eles prosperam mais, parece que os ímpios são mais felizes. E quantas pessoas, né, eu já ouvi muito falar sobre isso, né, que as pessoas olham para os cristãos e falam assim, eu acho que vocês não são felizes. Né, porque você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você é preso e não sei o quê. Mas eu creio que tudo isso que o Senhor ele coloca sobre nossas vidas, que Ele diz, não faça isso, não faça aquilo, é um cuidado do Senhor para conosco. Porque o Senhor ele sabe infinitamente mais do que nós. O Senhor conhece. Então até o não de Deus, ele é um cuidado. Por quê? Porque o Senhor conhece lá na frente, Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que nós vamos colher. Então quando o Senhor ele nos coloca algo sobre nossas vidas, não faça isso, não, isso não é para você. Então, eu creio que é um cuidado do Senhor. Um cuidado do Senhor porque Ele sabe de todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Daqueles que confiam no Senhor, daqueles que obedecem ao Senhor. Então, quando nós temos esse pensamento de não, o Senhor sabe o que é melhor para mim, a gente entende. Que até quando o Senhor fala não, é um cuidado do Senhor para conosco. Até quando o nosso coração deseja algo muito. E aquilo às vezes nem é errado, a gente quer comprar uma casa, a gente quer comprar um carro, a gente quer ter um filho, a gente quer fazer, sabe, coisas que são boas. E às vezes a gente não tem uma resposta do Senhor. Mas a gente precisa confiar, porque o Senhor ele é o nosso Pai, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, esse filho pródigo, ele não quis saber. Não quis saber daquilo que o pai pensava. Ele só foi. E aí, quando ele caiu em si, ele viu que não havia alegria longe do Pai. Não havia fartura longe do Pai. Não havia nada que realmente, né, o fizesse ficar satisfeito longe do Pai. Tanto que ele, né, fica passando por necessidades e deseja comer até a comida dos porcos, porque não tinha o que comer, estava passando fome. E ele estava lá e cai em si. E começa a pensar, talvez, em tudo que ele tinha na casa do pai. Começa a pensar em tudo que ele possuía, em tudo que o pai o proporcionava. E aí ele vê, eu acho que eu estava melhor na casa do meu pai. Eu acho que lá na casa do meu pai eu era mais feliz. Eu acho que lá na casa do meu pai eu tinha realmente o melhor. E ele se arrepende. Se arrepende de ter saído da casa do pai. Se arrepende de ter deixado tudo aquilo que ele possuía para trás para tentar viver as suas vontades, para tentar viver aquilo que ele achava que era melhor. E o nosso erro, às vezes, é achar que por nós termos tantos anos de igreja, né, às vezes 10, 20, 30 anos de igreja, e a gente acha que a gente não precisa ter esse momento de se arrepender. A gente acha que a gente não precisa ter esse momento de olhar para dentro de nós e pensar, não, eu acho que eu estou distante. Eu acho que eu preciso voltar, eu acho que meu coração precisa voltar a queimar. Eu tenho 13, 14, 15 anos de igreja, nem lembro mais. Mas eu me converti com 13 anos de idade, né? Já era adolescente ainda. E fui crescendo aí na presença do Senhor. Graças ao bom Deus, não me desviei do caminho, continuei firme. Mas, mesmo depois de 13, 14 anos de igreja, eu ainda preciso olhar para dentro de mim e ver coisas que eu preciso mudar, e ver coisas que eu preciso me arrepender, ver coisas que eu preciso ser curada, ver coisas que eu preciso ser liberta. E às vezes a gente entra naquele comodismo de achar que não, tá ótimo do jeito que tá. Né? Hoje nas igrejas a gente não escuta mais falar sobre arrependimento. Né? É difícil as pessoas falarem, você precisa ser curado, você precisa ser liberto, você precisa se arrepender. Hoje a gente está na época da super graça, tudo tá bom, tudo tá certo, se te faz feliz, então vai lá e faça.
Mas a gente não pode fazer aquilo que nos faz feliz. Mas nós temos que obedecer à palavra do Senhor, porque isso nos faz feliz. É obedecer à palavra do Senhor, seguir os seus caminhos e fazer aquilo que Ele deseja de nós. E às vezes a gente cai nesse comodismo de achar que a gente não precisa mais mudar, de que do jeito que tá bom, de que a gente não precisa mais se arrepender. Mas nós continuamos sendo pecadores, nós estamos sendo transformados todos os dias, de glória em glória, até que Jesus volte. Quando Ele voltar, nós seremos transformados, nós teremos um corpo glorificado, e aí sim, nós viveremos no céu com Ele em perfeição. Mas até lá, nós temos que ser aperfeiçoados em Cristo Jesus. Nós temos que nos arrepender todos os dias, nós temos que olhar para aquilo que nós estamos fazendo de errado, e principalmente nós temos que voltar o nosso coração para Cristo, derramar o nosso coração aos pés do Senhor e reconhecer que nós precisamos dEle. E nós precisamos, assim como o filho pródigo, nos arrepender todos os dias. A gente vê um pouco mais para frente o irmão dele, que vamos ler lá no mesmo livro de Lucas, no capítulo 15, só que lá no versículo 25. Vai dizer assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E às vezes nós somos como este irmão mais velho. A gente quer apontar o erro do outro. A gente quer falar: não, mas fulano fez isso, ciclano fez aquilo, e o outro se afastou, e o outro está distante. Então a gente quer olhar para aquilo que o outro está fazendo. Muitas vezes colocar o nosso erro na responsabilidade dos outros, quando na verdade nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos olhar para o nosso coração e ver aquilo que precisa ser mudado em nós. Porque o pai fala: filho, você está aqui comigo o tempo todo, você me obedece, você está aqui, tudo que é meu é seu. Mas o filho não. O filho estava trabalhando, esperando uma recompensa. O filho estava trabalhando ali para o pai, só que esperando que o pai fizesse algo por ele. E ao mesmo tempo olhando para a vida do irmão e se comparando, falando: nossa, eu estou aqui, estou trabalhando, estou me esforçando. E às vezes a gente é assim, está sempre ali se esforçando, dando o melhor na obra do Senhor e olhando para o outro que não está fazendo muita coisa. Mas nós temos que fazer a obra do Senhor por amor. Fazer as coisas para o Senhor, porque nós amamos a Ele, nós queremos dar o nosso melhor para Ele. Mas às vezes a gente olha para o outro, fica se comparando com o outro, fica se comparando com a vida do outro, com aquilo que o outro faz ou deixa de fazer. Mas nós precisamos olhar para dentro de nós, para o nosso coração, para aquilo que nós estamos fazendo de errado, para aquilo que nós estamos fazendo que não agrada ao coração do Senhor. E olhar se o nosso coração está realmente perto do Senhor. Se o nosso coração realmente está derramado aos pés do Senhor. Se o Senhor realmente é uma prioridade nas nossas vidas. Olhar para dentro de nós. E quando o filho pródigo, ele olha para dentro de si, quando ele olha para a vida que ele estava ali, que estava diante dele, ele fala: eu acho que realmente aqui não é o meu lugar. Eu vou voltar para a casa do meu pai.
E ele volta na esperança de falar, pai, me coloca como um dos teus servos. Eu não preciso nem voltar para a posição de filho, tendo todas as regalias que eu tinha. Eu posso ser como um dos teus servos, né? Eu posso te servir e ser como um deles. E o mais interessante é a reação do pai quando o filho volta. Porque o pai poderia, né, olhar para o filho e falar aquela famosa frase que a mãe gosta de dizer, né? Eu te avisei. Porque, né, o pai provavelmente avisou, provavelmente aconselhou, filho, não vai. Né? Se você for, talvez você, né, perca tudo que você tenha, você passe alguma necessidade. Então não vai. Né? Então provavelmente o pai possa ter aconselhado ele. E o pai poderia ter dito, eu te avisei que ia dar errado, te avisei que não ia dar certo. Ou o pai poderia, como uma forma de punição, colocar o filho como um dos seus servos. Poderia falar, não, para você aprender que o que você fez é errado, então vou colocar você como um dos meus servos, você vai trabalhar. Né? Aprender o valor do dinheiro, aprender, né, como as coisas funcionam, vai trabalhar. E talvez se a gente fizesse alguma coisa errada, a gente esperaria isso também dos nossos pais, né? Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente já vai, né, com uma orelha baixa, pensando, meu Deus, meu pai e minha mãe vão me dar uma bronca muito grande. E quando o filho vai, na esperança de falar, pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, ele encontra um pai de braços abertos. Um pai que estava esperando ele voltar. Um pai que ficou feliz por ele ter voltado. E o pai vai lá, veste ele com as melhores roupas, coloca um bom calçado, né, mata lá o novilho gordo para poder fazer uma grande festa, porque o meu filho voltou. O meu filho está de volta. E às vezes a gente erra, né, a gente falha, e ao invés de a gente se aproximar do Senhor, às vezes a gente se afasta dele. Só que a gente esquece que o Senhor, ele tem misericórdia. Ele é compassivo. Então, quando a gente acaba caindo no erro, acaba falhando, ao invés de nós nos afastarmos, nós devemos ir ao Pai. Nós devemos ir aos pés de Jesus e dizer, Senhor, eu pequei. Eu estou errado, eu preciso melhorar, eu preciso me aproximar do Senhor de novo, eu preciso derramar derramar o meu coração aos teus pés de novo. E o filho encontrou um pai muito feliz por ele ter voltado. O filho pródigo encontrou um pai que estava na esperança de vê-lo bem, de vê-lo são e salvo, de vê-lo em segurança. E quando o filho volta e o pai vê, não, ele está bem, nada aconteceu com ele. E é assim o amor de Jesus por nós. Um amor incondicional. Um amor que vai além daquilo que nós fazemos, daquilo que nós deixamos de fazer. Um amor que vai além daquilo que nós somos, porque sem Cristo nós não somos nada. Mas Ele nos ama. Nos ama e nos amou mesmo quando nós éramos pecadores e morreu por nós, se entregou por nós. Se entregou para que nós fôssemos justificados, para que nós fôssemos limpos, para que nós fôssemos resgatados. E o Senhor deseja que a gente faça isso, que a gente volte para Ele, que a gente volte a se entregar verdadeiramente, que a gente volte a derramar os nossos corações aos pés dEle verdadeiramente. Porque, com certeza, quando nós nos arrependermos, quando nós entendermos que nós precisamos de Cristo e precisamos voltar a derramar o nosso coração verdadeiramente aos pés dEle, Ele vai estar lá para nos receber de braços abertos. Ele vai estar lá desejando ter esse relacionamento conosco, desejando ter essa intimidade conosco, porque é isso que o Senhor deseja. Às vezes a gente chega num culto e a gente está tão distante, ou até mesmo nos nossos lares, a gente busca ali 5 minutos, 10 minutos e vai voltar a fazer as coisas do dia a dia. Ou às vezes a gente vem num culto e estamos tão frios, né? Os nossos corações estão tão distantes do Senhor. Mas o Senhor deseja ter esse relacionamento, deseja ter essa intimidade conosco, deseja ter esse contato.
deseja que o nosso coração esteja arrependido e a gente possa reconhecer que nós precisamos dele todos os dias. E Cristo, ele precisa voltar a ser suficiente em nossas vidas. A gente precisa voltar a entender que nele nós temos tudo. O filho pródigo viu que longe do pai não tinha alegria, não tinha fartura, não tinha conforto, não tinha segurança. Longe do pai não tinha nada. Longe do pai só tinha sofrimento, só tinha necessidade, só tinha fome. E ele reconheceu que no pai, na casa do pai, ele tinha tudo o que ele precisava. E os nossos corações precisam voltar a ter esse sentimento de que em Cristo nós temos tudo, de que Cristo ele é suficiente em nossas vidas. Não significa que nós não vamos passar por lutas, não vamos passar por dificuldades, porque na Bíblia vai dizer que nós vamos passar por aflições. Mas Cristo vai dizer, eu digo isso para que em mim vocês tenham paz. Então nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por dificuldades, mas em Cristo nós temos paz. Em Cristo nós temos tudo aquilo que nós necessitamos, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos dá a roupa que nós vestimos, o Senhor dá o alimento que nós comemos, o Senhor abre portas de emprego em nossas vidas, o Senhor é quem nos dá forças para trabalhar todos os dias, né? Porque principalmente nesse frio, às vezes a gente não tem coragem de levantar, né? Mas o Senhor que nos fortalece para nós trabalharmos todos os dias, para nós alcançarmos, né, o alimento diário. Em Cristo nós temos tudo, mas principalmente em Cristo nós temos a salvação. Nós temos a salvação da nossa vida. Porque às vezes a gente procura em tantas outras coisas, a gente procura em tantas coisas passageiras, em tantas coisas terrenas, mas nada disso vai nos satisfazer. Porque a eternidade foi colocada dentro de nós. Foi colocado dentro de nós o desejo de adorar e de buscar ao Senhor. Foi colocado dentro de nós esse desejo pela presença do Senhor. Então nada daquilo que nós buscarmos fora de Cristo não vai nos satisfazer. Porque somente em Cristo nós somos realmente completos. Nós somos realmente satisfeitos. Então nós precisamos buscar aquilo que é eterno. Nós precisamos buscar aquilo que vai durar para sempre. Nós precisamos buscar a Cristo e entender que Ele é suficiente. Porque a palavra vai dizer, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro nós buscamos a Cristo, primeiro nós priorizamos a Ele, primeiro nós entendemos que Ele é suficiente, e todo o resto Ele vai acrescentar. Todo o resto Ele vai derramar sobre nossas vidas. Mas quando nós priorizarmos a Ele, quando nós não formos como o filho pródigo que buscou se satisfazer em coisas do mundo, em coisas que eram passageiras, em coisas que eram terrenas, mas quando nós formos o filho pródigo que se arrepende, volta para a casa do Pai e fala, não, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti. Quando o nosso coração realmente depender do Senhor, nós precisamos voltar a depender de Cristo, voltar a confiar em Cristo, voltar a colocar nossa esperança em Cristo. Porque não há mais tanto tempo, irmãos. Não há mais tanto tempo para a gente ficar dividido entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. Não há mais tempo para a gente ficar divididos entre as coisas que são terrenas e as coisas que são eternas. Porque Cristo está voltando. Né? Todas as coisas que estão acontecendo no mundo nos mostram que Jesus está voltando. Então a gente não pode mais ficar com o nosso coração dividido. Não pode mais ficar buscando aquilo que é terreno. É óbvio que a gente vai continuar vivendo, então a gente vai continuar a precisar trabalhar, né? A gente vai, né, continuar buscando o alimento diário, a gente não vai parar toda a nossa vida. Mas a gente precisa ajustar as nossas prioridades. A gente precisa ajustar aquilo que é mais importante. E eu creio que aquilo que é mais importante é aquilo que é eterno. Aquilo que não é passageiro, aquilo que não é terreno. E não há mais tempo de nós ficarmos divididos. Nós precisamos voltar a entender que nós precisamos de Cristo, que Ele é suficiente em nossas vidas e que Ele precisa ser o mais importante de todas as coisas. E o resto, aquilo que nós necessitarmos, Ele vai acrescentar em nossas vidas.
E eu acho que eu vou terminar um pouquinho mais cedo. Mas era mais isso que eu gostaria de trazer aos irmãos. Eu espero, em nome de Jesus, que vocês tenham sido abençoados, porque o Senhor falou ao meu coração e eu senti o quanto eu precisava me arrepender e o quanto eu precisava voltar a priorizar a Cristo e parar de buscar aquilo que é passageiro, mas voltar a entender que em Cristo eu tenho tudo. E embora lá fora, mesmo as pessoas que têm tantas coisas, mesmo as pessoas que têm muito dinheiro, muita coisa, mas se elas não têm Cristo, no final, de nada isso importa. De nada importa, porque nada disso a gente vai levar quando a gente, não estiver mais aqui. Então, nós precisamos, assim como eu entendi e como eu me arrependi, entendi que eu precisava realmente voltar a colocar Cristo como prioridade, entender que Ele é suficiente. Eu espero que vocês também possam receber essa palavra e meditar nela e olhar para dentro do seu coração, assim como eu olhei para o meu, e voltar a colocar Cristo como o centro da sua vida. E é isso. Eu espero que os irmãos tenham sido abençoados e aplauda o Senhor.